Vamos então à nossa mensagem de hoje, Lucas 4, 31 ao 37. Nós vamos falar, irmãos, sobre a realidade do mundo espiritual. Vamos ver como o mundo espiritual é real. Acompanhe comigo o texto então de Lucas 4, versículo 31 ao 37. Diz assim: Então desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e os ensinava no sábado. E maravilhavam-se da sua doutrina, porque a sua palavra era com autoridade. Havia na sinagoga um homem que tinha o espírito de um demônio imundo, e gritou em alta voz: Ah, que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste destruir-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Mas Jesus o repreendeu, dizendo: Cala-te e sai dele. E o demônio, tendo lançado por terra, no meio do povo, saiu dele sem lhe fazer mal algum. E veio espanto sobre todos, e falavam entre si, perguntando uns aos outros: Que palavra é esta? Pois com autoridade e poder ordena os espíritos imundos, e eles saem. Se divulgava a sua fama por todos os lugares da circunvizinhança. Meus amigos, Jesus, ele então por volta dos 30 anos iniciou o seu ministério. Iniciou seu ministério na região da Galileia, norte do país de Israel. E ele, então, após passar por aquele período de tentação no deserto, tão conhecido, né? Essa passagem que Satanás tenta Jesus no deserto, antes dele iniciar propriamente o seu ministério, Jesus, depois que ele passa por esse período no deserto, ele volta para a região da Galileia, como eu disse, região norte de Israel. E então, ensinando pela Galileia, trazendo a palavra, de Deus, do reino de Deus, trazendo a palavra de salvação, Jesus então vai até as sinagogas, Jesus ensina ao povo, mas acontece que quando ele chega em Nazaré, Nazaré foi a cidade que Jesus foi criado. Em Nazaré, começavam a dizer assim: não é esse o homem que é filho de Maria e José? Aquele rapaz, aquele moço que mora em tal lugar? E aí Jesus diz para eles assim: de fato, um profeta não é aceito, ele não é, vamos dizer assim, levado a sério em sua casa, em sua terra. E aí, Jesus fala sobre essas coisas com eles, diz que dá exemplos, no capítulo 4, por exemplo, Jesus diz que na época de Eliseu, haviam vários leprosos, está lá em Lucas 4, 27, mas só um foi curado, Naamã, o sírio. Jesus diz também que na época de Elias, na época da seca, haviam várias viúvas, e muitas viúvas passando necessidade, mas uma viúva foi abençoada, a viúva de Sarepta. Jesus estava dizendo que, embora hajam necessidades, muitos necessitados, muito o que fazer, pessoas para serem abençoadas, tocadas por Deus, infelizmente, muitos não são alcançados por essas bênçãos. E muitas vezes por resistência, por coração duro, por não se submeterem a Deus. E Jesus diz essas coisas ali em Nazaré, e o que acontece é que o povo se irrita, justamente porque, como eu falei anteriormente, Jesus diz essas coisas porque eles estavam já questionando, indagando, mas quem é esse que fala com tanta autoridade, falando dessas coisas? Não é aquele rapaz, filho de Maria e José? Então, Jesus
diz ali umas palavras duras para eles se irritam, expulsam Jesus, e aí ele vai então para a cidade de Cafarnaum, que foi basicamente a sede, né, do ministério de Jesus. E então, entrando no nosso texto, que está aqui a partir do versículo 31 do capítulo 4 de Lucas, diz então que ele chega a Cafarnaum, né, no versículo 31, e ensinava no sábado. Ele ia pelas sinagogas, né, Jesus ensinava aos israelitas no sábado, era o costume deles, né? E maravilhavam-se da doutrina de Jesus, porque a sua palavra era com autoridade. Irmãos, era diferente. Ouvir uma pessoa comum ali na sinagoga, expondo a palavra de Deus, e ouvir Jesus era muito diferente. Jesus falava com autoridade própria, autoridade de si mesmo, né, como Filho de Deus. E isso trazia espanto, né? As pessoas ficavam maravilhadas com isso. E diz no 33, entrando mais específico no nosso tema de hoje, diz que havia naquela sinagoga um homem que tinha o espírito de um demônio imundo. E aí ele grita em alta voz. Veja bem, irmãos, porque aqui a gente precisa começar a entender o objetivo dessa palavra de hoje. O demônio grita em alta voz. Aí no versículo 4 diz, o demônio fala assim: "Ah, que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste destruir-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus." Meus amigos, por que eu estou trazendo essa palavra hoje? Estou entrando nesse texto e estarei abordando outros textos aqui relacionados à manifestação de demônios. Como eu disse, o nosso tema é falar do mundo espiritual, da realidade espiritual que está à nossa volta, que existe, e muitas vezes as pessoas fazem pouco caso, não estão nem aí para isso. Veja bem uma coisa, muita gente não sabe quem é Jesus. Na verdade, muita gente, você vai perguntar, a pessoa vai saber, né? Vai saber quem é Jesus, né? Toda a história, né? Não tem como fugir disso. Estamos no ano 2021 depois de Cristo, então todos sabem que existiu esse homem. Só que eu estou falando o seguinte, de conhecer a Cristo, quem Ele é, não somente saber que Ele existiu, não é somente dizer que Jesus foi um homem bom, né? Que Jesus dizia palavras boas, que Jesus falou do amor, não é somente isso, mas é conhecer Jesus, quem de fato Ele é. E muita gente não sabe quem é Jesus, mas isso pode ser até algo irônico, mas os demônios, os inimigos de Deus, os inimigos espirituais de Deus e do próprio Jesus, sabem muito bem quem é Jesus, que é o Cristo, o Messias, o ungido de Deus. Então a primeira coisa que eu quero destacar, queridos, é que o demônio diz para ele assim: "O que temos nós contigo? Vieste nos destruir já?" Porque os demônios sabem, né, que Jesus é acima de todo nome, que Jesus tem todo o poder, que eles serão castigados. E aí eles dizem: "Já vieste nos destruir?" Na verdade, ainda não é isso, né? A ocasião não é essa. Jesus não veio para condenar os demônios ali naquela oportunidade. Mas eles veem Jesus, perguntam isso, né? "O que temos nós contigo?" Eles fazem parte das trevas, Jesus é luz. E aí, irmãos, ainda no versículo 34, eles dizem assim, o que é mais importante aqui desse versículo: "Bem sei quem és. Tu és o Santo de Deus." Irmãos, os demônios
sabem, esses que estão aí pervertendo as pessoas, que estão conduzindo as pessoas para um caminho mau, que influenciam, né, negativamente a humanidade, esses seres sabem quem é Jesus. Eles mesmos disseram, eles dizem, tu és o Santo de Deus. Eles não podem negar isso. Irmãos, por mais que os demônios eles não sejam, não estejam do lado de Cristo, por mais que eles não sirvam a Jesus, por mais que eles sejam inimigos de Deus, uma coisa é certa: eles não podem negar e eles não conseguem, queridos, dizer algo ao contrário quando eles estão diante da presença de Cristo, da presença de Deus. Isso a gente percebe também em situações de pessoas possessas. As pessoas, quando estão ali com esses espíritos imundos, nesses casos que acontecem isso, você não vai ouvir o demônio dizer o contrário. Na verdade, quando ele está diante, como eu disse, da presença de Deus, da presença de Cristo, de um servo de Jesus, nós vamos ver isso também mais para frente, eles acabam que reconhecem, que falam isso, por mais que eles não quisessem falar. Então, irmãos, por mais que eles sejam contra Cristo, o que eles disseram? Eu sei quem tu és o Santo de Deus. Porque toda boca, está escrito isso na palavra de Deus, né? Toda boca confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Seja do lado das trevas ou do lado da luz, sejam seguidores de Jesus, sejam pessoas que rejeitam Cristo, todos confessarão que Cristo é o Senhor quando Ele voltar. Todo joelho se dobrará. O apóstolo Paulo tem um belo texto sobre isso, né? Falando sobre isso. Continuando aqui, irmãos, diz o versículo 35 que Jesus manda o demônio ficar quieto e manda o demônio sair daquele homem. Jesus, com a palavra, diz para o demônio sair do corpo daquele homem. Isso aqui é uma outra coisa muito importante da gente ressaltar, irmãos. Os judeus, eles não conheciam outra forma de retirar o demônio de uma pessoa que não fosse o exorcismo. Exorcismo é um processo, é um ritual para tirar o espírito imundo de uma pessoa. E os judeus, existiam os judeus, até hoje existem judeus exorcistas, que fazem, tem padres também que fazem isso, né? Pessoas que têm ali um procedimento a cumprir, recitam certas palavras, né? Tem todo um ritual. Isso é um processo longo, às vezes dias, desgastante, para exorcizar, né? Para tirar o espírito maligno da pessoa. E Jesus, isso é muito importante compreender, Jesus, com uma palavra, expulsa o demônio daquele homem. Isso causou enorme espanto. Acompanhe comigo aí ainda no 35. Jesus manda o demônio sair e o demônio, lançando o homem por terra, no meio do povo, sai dele sem fazer mal algum. Isso, irmãos, era algo extraordinário, totalmente espantoso, porque os judeus não conheciam isso. Com uma palavra o demônio saiu. Como eu disse, o que eles conheciam era um processo longo, desgastante, de expulsão de espírito maligno. Supostamente eram expulsos, né, por exorcistas, esses espíritos malignos, mas eles nunca tinham visto isso. Alguém com uma palavra fazer o demônio sair. Então o versículo 36 diz que veio espanto sobre todos eles e falavam entre si, perguntando uns aos outros: que palavra é esta?
pois com autoridade e poder ordena aos espíritos imundos e eles saem. Com autoridade e poder, Jesus ordena ao espírito imundo e ele sai. Que homem é esse? E no versículo 37 diz que a fama de Jesus se divulgava, né? Por esses feitos, por esses sinais, a fama de Jesus se espalhava pela circunvizinhança. Irmãos, então, inicialmente, é importante a gente ressaltar, ter em mente esses tópicos, que os demônios sabem quem Jesus é, embora muitas pessoas no mundo não saibam, infelizmente, às vezes até dentro da igreja, a pessoa não sabe ainda quem é Jesus. Cristo tem autoridade sobre o mundo espiritual, total autoridade sobre o mundo espiritual, tem poder sobre tudo e sobre todos. E os judeus ficaram completamente espantados, porque eles, como eu expliquei a vocês, só conheciam o processo de exorcismo. E Jesus, com uma palavra, expulsa aquele espírito. Irmãos, posso também ressaltar, não precisa abrir nesse texto, mas lá em Marcos 9, de 14 a 29, tem um texto também que é conhecido sobre a cura de um menino possesso. Naquela ocasião, Jesus desceu do monte onde houve a transfiguração, onde Jesus apareceu em glória com Moisés e Elias. Ele estava com Pedro, Tiago e João. Jesus desce do monte com esses 3 discípulos. E aí, quando eles estão se aproximando dos demais discípulos, estava acontecendo ali uma discussão entre os discípulos e os fariseus, os mestres da lei. E então Jesus chega, logo que ele se aproxima, o pai do menino chega até Jesus e diz: Senhor, eu vim trazer meu filho para que o Senhor liberte ele do espírito maligno. E os seus discípulos não conseguiram fazer isso. E aí, Jesus até diz, né, vocês são incrédulos. Jesus chama a atenção deles. Porque o que estava acontecendo ali, irmãos? Os discípulos, eles não conseguiram expulsar esse demônio e estavam discutindo com os mestres da lei, com os religiosos judeus. E aqueles religiosos provavelmente estavam ali indagando eles, questionando eles. Por que vocês não conseguem? O mestre de vocês não expulsa demônios? Por que vocês não conseguem expulsar o espírito desse menino? E estava aquela discussão, aquele bate-boca ali, porque os líderes judeus sempre aproveitavam de qualquer oportunidade para importunar Jesus e os seus discípulos. Então, Jesus diz para que o menino chegasse até ele, né, fala para o pai dele que se ele cresce, o menino poderia ser liberto, e o pai do menino diz: sim, Senhor, eu creio, e ajuda a minha incredulidade. Então isso é importante, irmãos, porque o que eu quero aproveitar dessa palavra, dessa passagem, é que muitas vezes nós, mesmo lendo a Bíblia, mesmo já seguindo com Cristo, muitas vezes falta em nós a fé, falta em nós a confiança no poder e na autoridade de Cristo para a gente superar desafios, passar por certas situações, não só, irmãos, questões de expulsão de demônios, mas outras adversidades, outras dificuldades que aparecem. Muitas vezes nós não colocamos em prática a fé, a confiança no poder e autoridade de Cristo. E é importante então a gente ter em mente, a gente se policiar quanto a isso, porque Jesus, ele dá à sua igreja todo o poder e autoridade. Ele repassa isso a nós. E assim, irmãos, nós temos condições de avançar em meio às trevas, pelo poder de Cristo, amém? Amém. E ainda lá nessa ocasião, de Marcos 9, Jesus, então, ele expulsa o demônio daquele menino. Naquele caso, irmãos, o demônio,
ele lançava o menino na água, no fogo, ele queria destruir aquele menino. O pai daquele rapaz sofria muito. E Jesus então expulsa aquele demônio. E era um demônio, inclusive, né, mudo, surdo. E aí, irmãos, acontece que há de novo um grande espanto, né, pelo que Jesus fez, a autoridade, com a palavra dele expulsar um espírito maligno novamente. Jesus fez isso diversas vezes, enquanto esteve aqui na terra. E depois daquela ocasião, os discípulos perguntam a Jesus: Mestre, por que nós não conseguimos expulsar aquele espírito? E Jesus diz a ele que aquela casta de demônio, aquela categoria de demônio, só poderia ser expulso com oração e jejum, vida consagrada. Presta atenção nisso, queridos. Há situações variadas, há diferentes níveis de dificuldade nas adversidades, inclusive nessa questão espiritual. Naquela ocasião, os discípulos, eles estavam diante de um desafio grande, era um demônio poderoso que estava naquele menino, e eles estavam dando ouvidos, eles estavam se distraindo, discutindo com os fariseus, com os escribas, com os religiosos da época. Então eles estavam se ocupando com outras coisas e não conseguiram expulsar aquele demônio porque eles não estavam ainda na consagração devida, no relacionamento com Deus devido, estavam se distraindo, estavam se ocupando com outras coisas, em discussões vãs, se distraindo. Nós precisamos ter foco na obra, né? Não nos distrairmos com outras coisas que sutilmente o inimigo traz para que a gente se distraia, perca o foco, não seja mais envolvido como deveríamos ser. A gente vai se voltando para outras coisas e dando menos tempo, menos espaço para as coisas de Deus. E o relacionamento com Deus, ele vai ali esfriando, a gente acaba perdendo aquela maior intimidade com o Espírito Santo. E, irmãos, Jesus diz que há certas categorias de demônios, aproveitando a passagem, que só vão sair se aquele que está ali diante daquela situação estiver, irmãos, numa proximidade maior com Deus, numa sintonia maior com Deus, em comunhão, uma vida de consagração. Quando Jesus diz por oração e jejum, não é que a pessoa, diante de um caso de possessão demoníaca, ela vai se retirar, fazer jejum de 3 dias e tal, para depois voltar. O que Jesus está se referindo ali é uma vida de consagração, é vida de oração, de jejum, já numa prática devocional, de abstenção de outras coisas. E não é só uma questão de jejum de alimento, é de se abster de outras coisas e estar mais com Deus. É sobre isso que Jesus está falando, vida consagrada. Quanto mais temos uma vida consagrada, quanto mais santos buscamos ser, quanto mais proximidade com Deus, mais autoridade e poder nós temos. Estão entendendo isso, irmão? E quanto mais autoridade e poder nós temos, mais nós afetamos o inferno. Mais nós estamos ali, que estamos em combate, nós conseguimos dissipar, mais nós dissipamos as trevas pelo poder que há no nome de Jesus. Porque estamos próximos de Deus, porque não é por nossas forças, né? Não é por nossas forças, mas é pelo poder que vem de Deus que nós enfrentamos as forças das trevas. E então, Jesus diz isso para os seus discípulos e fica para nós então essa grande lição da vida consagrada. Nós sabemos que
e existem vários casos práticos, né, vários testemunhos em relação a isso, tá? Tem, inclusive, irmãos, infelizmente, sobre aquilo que eu falei, de que muitas vezes nós não colocamos em prática a fé e a confiança no poder de Cristo, que até mesmo os cristãos, muitas vezes a pessoa que está, né, é de Jesus, está na igreja, às vezes ela fica com medo, com receio de coisas relacionadas ao ocultismo. Às vezes ela fica com medo de alguma coisa, de alguma mandinga, de alguma religião, alguma seita que trabalha com ocultismo, com misticismo. Às vezes o crente fica com medo desse tipo de coisa. Mas não precisamos ter medo de nada que vem do ocultismo, do misticismo, irmãos. Porque, como já vimos aqui no primeiro texto, Jesus ele tem toda a autoridade sobre esses espíritos. Então, quando nós usamos do nome de Jesus, sendo nós participantes de sua igreja, nós não precisamos temer, nós não precisamos ter receio, ter medo de ações demoníacas, muito pelo contrário, precisamos ter confiança, sabendo que Jesus é conosco, e assim nós avançamos em meio a ameaças, em meio a retaliações, né, das trevas, nós avançamos porque nós entendemos quem Jesus é. Eu quero também compartilhar com vocês o texto que está lá em Atos 19. Vamos lá comigo? Atos 19, versículos do 11 ao 17. Atos 19, do 11 ao 17. Vou contextualizando vocês em relação a esse texto. Aqui, irmãos, se trata de uma das viagens do apóstolo Paulo. Tá? Aqui ele estava em Éfeso, tá? E Éfeso, hoje ali na região da Turquia, oeste da Turquia. Em uma de suas viagens, Paulo passou bastante ali por aquela região, nas suas viagens. E diz assim o texto a partir do versículo 11. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários, de sorte que lenços e aventais eram levados do seu corpo aos enfermos, e as doenças os deixavam, e saíam deles os espíritos malignos. Ora, também alguns dos exorcistas judeus ambulantes tentavam invocar o nome de Jesus sobre os que tinham espíritos malignos, dizendo: Esconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. E os que faziam isto eram 7 filhos de Seva, judeu, um dos principais sacerdotes. Respondendo, porém, o espírito maligno disse: A Jesus conheço e sei quem é Paulo, mas vós quem sois? Então o homem no qual estava o espírito maligno, saltando sobre eles, apoderou-se de 2 e prevaleceu contra eles, de modo que nus e feridos fugiram daquela casa. Versículo 17. E isto tornou-se conhecido de todos os que moravam em Éfeso, tanto judeus como gregos, e veio temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Queridos, este é um texto muito importante, traz bastante ensinamentos para nós. Diz então que ali em Éfeso, Deus fazia muitos sinais, muitas maravilhas por meio de Paulo. Diz que, inclusive, os lenços de Paulo, aventais de Paulo, eram levados aos enfermos e eles eram curados. Eram levados aos endemoniados e os espíritos imundos saíam deles. Irmãos, só por levarem lenços, peças de roupa do apóstolo Paulo, levavam aos enfermos, levavam aos possessos, eles eram curados pelo poder de Deus.
Deus fazia milagres, maravilhas por meio de Paulo. Ele ainda faz, irmãos, milagres, maravilhas por meio dos seus servos, por meio da sua igreja. Vocês creem nisso? Diga amém. E então, no versículo 13 diz que alguns dos exorcistas judeus, já comentei com vocês um pouco sobre os exorcistas, eles tentavam fazer a mesma coisa que o apóstolo Paulo estava fazendo. Diz que eles estavam invocando o nome de Jesus, dizendo o seguinte para os possessos, para aqueles que estavam endemoniados: esconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. Então preste atenção, esses exorcistas judeus estavam usando o nome de Jesus, aquele Jesus lá que Paulo está pregando. Eu uso o nome dele contra você, demônio. Mas o que aconteceu, irmãos? Diz que quem faziam isso eram os filhos de Seva, né? um dos principais dos sacerdotes. E preste atenção nisso. Voltando naquela questão da identificação por parte dos demônios. Olha o que eles falam. A Jesus conheço. Nós sabemos que os demônios conhecem Jesus, embora são contra ele, né? Mas eles conhecem, sabem quem Jesus é. E eles dizem: eu conheço Jesus e sei quem é Paulo. Isso o demônio está dizendo isso. E sei quem é Paulo. Meu irmão, os demônios sabem quem é você. Os demônios sabem quem são os seguidores de Cristo. Irmãos, isso é uma grande bênção, algo extraordinário. No mundo, a maioria das pessoas não estão preocupadas com isso. Às vezes nem consideram, né, o mundo espiritual. E estão sendo totalmente influenciados, conduzidos por espíritos malignos e nem sabem, nem dão atenção para isso. Muitas vezes acham que essas coisas nem existem. Mas os demônios, eles sabem quem são aqueles que seguem, aqueles que confessam o nome de Jesus. E eles sabem muito bem que aqueles que são de Cristo podem trazer problemas para eles. Porque, como nós já falamos, como a Bíblia diz, é bem clara, aquele que é de Jesus tem dele poder e autoridade, que é vindos do próprio Cristo, sobre aqueles que confessam o seu nome. Deus dá poder e autoridade. E aí, queridos, os demônios, eles sabem quem são esses. No mundo espiritual, os que são de Jesus são muito bem identificados. Nós, normalmente, quando estamos andando por aí, na rua, nos comércios, na faculdade, fisicamente, a gente não identifica, né? Não consegue identificar. Há alguns casos que, por discernimento, nós percebemos quando uma pessoa é cristã ou não, né? Mas eu digo no geral, você vê as pessoas em movimento, as pessoas dentro de um mercado, você não sabe ali quem é crente e quem não é. Principalmente aqueles que estão no mundo, né? Eles não estão muito voltados para as coisas espirituais, então isso passa desapercebido, né? Mas no mundo espiritual, irmãos, os demônios sabem muito bem quem são aqueles que servem a Jesus e os que não são. Nós temos essa identificação. Então os demônios disseram: nós conhecemos Paulo também, mas vós quem sois? Os demônios dizem isso para aqueles que não são de Jesus. Quem são vocês? Meus amigos, é muito valorizado nessa terra a posição social da pessoa, né? Quanto dinheiro ela tem, isso? Quanto dinheiro ela tem, quantas posses, quantos bens, qual o status, né? Qual a posição social dela, o cargo que ela ocupa. Isso faz brilhar os olhos no mundo, né?
as altas posições, posições de autoridade, posições de realeza, posições que têm autoridade e influência. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês, queridos. No mundo espiritual, a pessoa pode ocupar, estar entre os mais importantes aqui dessa terra. Se ela não for de Jesus, os demônios dizem assim para ela: quem sois vós? Mas aqueles que são de Jesus, eles tremem, eles sabem quem são. Irmãos, isso é uma grande maravilha, isso é uma coisa extraordinária que Jesus traz sobre os seus servos, sobre os seus seguidores. E então o que aconteceu ali, queridos? O que aconteceu ali? Aquele homem então possesso pelo espírito maligno saltou e pegou 2 dos filhos de Seva e aí deu uma surra neles, irmãos, surra do demônio ali, né? E eles foram nus e feridos, fugiram, porque não tinham autoridade, não eram de Jesus. Meus irmãos, não é por uma posição de destaque, até no meio religioso, preste atenção nisso agora, até no meio religioso, irmãos, às vezes tem um bispo, um pastor, um apóstolo, né? Tem todos os títulos aí possíveis. Às vezes aquela pessoa está lá ocupando uma alta posição no meio religioso dentro da igreja, mas na verdade ela não tem autoridade nenhuma espiritual. Isso acontece muitas vezes, não é por estar mais bem vestido, não é por ocupar os mais altos cargos dentro da igreja, que isso necessariamente quer dizer que aquela pessoa tem mais autoridade espiritual. Muitas vezes é o contrário. Então, queridos, muitas vezes o humildezinho que está ali, inserido naquele grupo, inserido naquela igreja, né, não teve instrução, não teve grandes estudos, né, não é reconhecido na sociedade, mas é um servo fiel de Jesus, tem mais autoridade, mais do poder de Deus do que os líderes, do que aqueles que estão sendo admirados lá na frente, aqueles famosos. Porque, irmãos, o mundo espiritual, ele funciona de uma forma bem diferente do nosso mundo terreno. E Deus olha de uma forma muito diferente do homem, né, do ser humano, da forma que o ser humano olha. Queridos, nessa ocasião, então, percebemos a diferença, a grande diferença que há entre os que são de Jesus e os que não são. E nesse mundo, irmãos, os que fazem a diferença nessa terra, os que conseguem desfazer obra das trevas, são aqueles que integram a Igreja de Cristo. As pessoas mais importantes nessa terra são as que são de Jesus, porque é por causa delas que ainda há esperança, porque a obra de Deus, queridos, a obra do Senhor, Ele realiza por meio da sua igreja. Quem iniciou a igreja foi o próprio Cristo. Então, enquanto a igreja estiver aqui, há esperança para o mundo, porque a igreja é quem porta as verdades de Deus. A palavra do Senhor, os ensinamentos de Cristo. A obra de Deus é realizada por meio dos seus servos. E nesse mundo, é a igreja de Jesus quem traz esperança, né, para as pessoas, porque não em si as pessoas que integram a igreja, mas porque a igreja tem quem por trás. Lembra de uma coisa? Quando Jesus ele aparece para o apóstolo Paulo, ele diz assim, quando ainda era chamado de Saulo, né, lá na conversão do apóstolo Paulo,
Vocês lembram que Jesus diz assim para ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? Lembra disso? Saulo estava perseguindo Jesus, Jesus já tinha morrido e ressuscitado, já estava nos céus. Saulo não estava perseguindo Jesus, irmãos, a pessoa de Jesus. Quem estava perseguindo? Os seguidores. Né? E Cristo diz assim: você me persegue. Por quê? Estou dizendo isso para reforçar o que eu estava falando anteriormente. A igreja de Cristo representa Cristo aqui na terra. Então, irmãos, nós é quem temos essa autoridade espiritual. E tenham isso em suas mentes, em seus corações. Não é mais importante as posições do mundo, o que é mais importante são as posições diante de Deus. E então assim nós glorificamos a Ele por podermos participar da sua obra. E pela misericórdia e pela graça dEle, nós estamos em combate contra as trevas. E os demônios sabem quem nós somos. E precisamos continuar nessa luta, nessa batalha, porque esses que ainda não conhecem Cristo, eles precisam conhecer. Nós precisamos continuar nessa empreitada para que mais e mais pessoas saiam dessa cegueira, saiam desse cativeiro maligno e venham para a luz de Cristo. Irmãos, eu quero fechar rapidamente com a última palavra, o último texto, que está em Lucas 10, 19 e 20. Fechando a nossa palavra de hoje, Lucas 10, 19 e 20. Diz assim: Cristo é quem diz: eis que vos dei autoridade para pisar serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada vos fará dano algum. Repetindo, Jesus diz aos seus discípulos, os que tinham saído para pregar o Evangelho, e eles dizem para Jesus quando eles voltaram: até os demônios se submeteram a nós pelo teu nome. E aí Jesus diz para eles assim, diz para nós: eu dou a vocês autoridade para pisar serpentes e escorpiões. Jesus não está falando dos animaizinhos. Jesus está falando das forças malignas, poderes das trevas. Ele dá esse poder e autoridade. E sobre todo o poder do inimigo, ele dá esse poder e autoridade. E nada vos fará dano algum. O inimigo não toca nos que são de Cristo, a não ser que haja algum propósito de Deus em algumas ocasiões. Mas os que são de Jesus, o inimigo, a palavra de Deus diz que o inimigo não toca. Irmãos, no versículo 20 diz: contudo, não vos alegreis, porque se vos submetem os espíritos, mas alegrai-vos antes por estarem os vossos nomes escritos nos céus. Glória a Deus, amém? Irmãos, Jesus diz assim: que a alegria de vocês não seja por conta de expulsar espíritos malignos, por eles se submeterem a vocês. E, infelizmente, há muitos até enganos aí em várias igrejas, né? Aqueles shows de expulsão de demônios, como se aquilo ali fosse, né, as coisas mais extraordinárias do mundo. A gente não sabe nem o que é verdade, o que é mentira ali. Infelizmente acontece isso no meio evangélico. Mas Jesus diz assim, que vocês não estejam alegres e contentes por conseguirem expulsar os demônios pelo meu nome, mas sim por estarem os vossos nomes escritos nos céus, no livro da vida do Cordeiro. Meus irmãos, o mais importante para nós é estarmos com nossos nomes registrados no livro de Deus, da vida eterna, que será aberto, irmãos. No final dos tempos, será aberto.
E quem estiver com o nome escrito no livro da vida, esse herdará a vida eterna. Então, queridos, os demônios se submeterem é consequência, é uma das consequências de andar com Cristo. Porque o mais importante não é realizar sinais e maravilhas, o mais importante é ter a vida eterna, é fazer a vontade de Deus, é ter uma vida agradável a Deus. Entendido, irmãos? Amém? Glória a Deus por sua palavra, que Deus esteja trazendo mais da sua graça sobre nós, nos dando discernimento. A nossa oração é que aqueles que ainda não têm uma posição ainda sincera, firme junto a Cristo, que possam fazer isso, tomar essa decisão junto a Jesus, entregando suas vidas, se submetendo a Deus, confessando os seus pecados, entregando a vida a Jesus Cristo, porque Ele é quem nos dá a vida eterna, é Ele quem nos dá a esperança, é Ele quem nos garante a vitória final. Louvamos a Deus, que o Senhor esteja abençoando cada um de nós, nossas casas, nossas famílias, a semana de cada um, as vidas de cada um, que Ele nos guarde do maligno e que sejamos cheios da graça, do favor de Deus, pela sua misericórdia. Amém.